Hoje falaremos de força de atrito, um dos temas mais pedidos por vocês aqui no canal. Para começar a falar disso, vou pedir que você imagine o seguinte exemplo. Eu tenho aqui uma superfície, pode ser o solo, o chão, e sobre essa superfície eu tenho um objeto. Vamos pensar que é, por exemplo, a sua geladeira sobre o piso da cozinha da sua casa. Pode ser? E vamos imaginar que você quer movimentar essa geladeira. Para conseguir movimentá-la, você vai chegar aqui e vai, claro, aplicar uma força. Só que, quando você tenta movimentar a geladeira da sua casa, é só aplicar uma força e facilmente ela anda? Se você já tentou fazer isso, você sabe que não é nada fácil, não é mesmo? Por quê? Porque quando você tenta escorregar, deslizar essa geladeira sobre o piso, surge no sentido contrário uma força chamada força de atrito. E essa força dificulta a tarefa de empurrar a geladeira, certo? Bom, por que a força de atrito acontece em primeiro lugar? Se a gente der um zoom, se a gente ampliar esse pedacinho aqui, que é um ponto de contato entre a geladeira e o piso, você vai perceber que no nível microscópico, as superfícies que estão em contato são rugosas. E aí eu representei aqui por esses dentinhos. A parte de baixo da geladeira tem suas rugosidades e o piso da cozinha é rugoso também. As rugosidades da parte de baixo da geladeira se encaixam, de certa forma, com as rugosidades do piso. E como está encaixadinho, isso dificulta muito o movimento. Além disso, temos um outro motivo. Existem, pessoal, interações entre as partículas que compõem a superfície da geladeira e as partículas que compõem a superfície do piso. Interações, ligações intermoleculares, certo? Isso também faz com que uma superfície meio que fique colada na outra, dificultando também o seu trabalho de deslizar a geladeira, certo? Então, esses motivos juntos fazem surgir essa tal de força de atrito da qual nós estamos falando hoje. Beleza? Tudo bem. Pessoal, existem dois tipos de força de atrito. Quais são eles, Felipe? Força de atrito estático e força de atrito dinâmico. Qual é a diferença? Vamos lá. Quando não escorrega, quando não desliza uma superfície sobre a outra, nós chamamos esse atrito de atrito estático, beleza? Então, atrito estático. E quando escorrega, uma vez que a geladeira começa a deslizar sobre o piso, nós temos um outro tipo de atrito chamado atrito dinâmico. Atrito dinâmico, que você vai ver em alguns livros, em alguns materiais, também com o nome de atrito cinético. São sinônimos, um é a mesma coisa que o outro. Beleza, coração? Então tá, vamos lá. Como é que funciona esse tal de atrito estático, que é quando não escorregou ainda? O atrito estático é assim, ele dá conforme você pede. Como assim, Felipe? Não entendi nada. Calma, coração. Vem cá que eu vou te explicar. Vamos dizer que para mover a geladeira, você aplique uma força de 5 newtons. Quando você aplica 5 newtons, o atrito estático responde com 5 newtons para o outro lado. Você faz 5 newtons para um lado, o atrito faz 5 newtons para o outro, essas forças se anulam e a geladeira continua parada. Aí você fala, ah não, eu estou decidido a arrastar a geladeira. Vou aplicar agora 10 newtons. Beleza, você coloca 10 newtons para um lado e o atrito
responde com 10 newtons para o outro. 10 para um lado, 10 para o outro, cancelou, a geladeira ainda fica parada. Mas você não desiste. Vou colocar agora 20 newtons. Colocou 20 newtons para um lado, sabe o que o atrito faz? 20 newtons para o outro. 20 para um lado, 20 para o outro, cancelou, a geladeira ainda continua parada. Então ele é um cara chato. O que você coloca, ele vai colocar também no sentido contrário. E aí não vai escorregar. Agora, me diz uma coisa, será que esse atrito estático consegue segurar a geladeira no lugar para sempre? Será que não tem um limite que ele consegue resistir? É claro que tem. Esse limite que ele pode atingir, a gente chama de força de atrito estático. Então, ó, FAT, aqui é a nossa abreviação, né? FAT e força de atrito estático máxima. Olha aqui, força de atrito estático máxima. E como é que eu calculo esse limite? É meio esquisito, mas eu já explico, ó. μe vezes n. Pô, Felipe, agora complicou tudo, não entendi nada, vou procurar outro vídeo. Calma, 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 que vai dar tudo certo. Fica aqui, prometo. Mi, essa letrinha grega, que é o coeficiente de atrito. O que é isso? É um número que, quando você precisar, o exercício vai te dar. Ele depende de quais superfícies estão em contato. Por exemplo, vamos dizer que estão em contato duas superfícies de borracha. Borracha com borracha, o atrito tende a ser mais alto. É difícil deslizar. Então, borracha com borracha, o coeficiente de atrito vai ser um número grande, certo? Agora imagina que são duas superfícies de gelo. Pô, gelo com gelo escorrega, o atrito é pequenininho. Então, gelo com gelo vai ter um coeficiente de atrito bem menor. Sacou? Sempre que precisar, o exercício fornece esse número para você. Então, coeficiente de atrito estático vezes N. Lembra o que é isso? O N, a gente já viu aqui, é a força normal. Beleza? Então, quando esse bloquinho está aqui no chão, você sabe que, além dessas duas forças que eu coloquei, tem mais duas, né? Você tem, claro, o peso dele puxando para baixo, aqui, beleza? E o chão faz sobre ele uma força normal para cima. Não era isso que a gente viu? Então, é essa força normal que vai entrar aqui no cálculo do atrito. Beleza? Sim, sim. Tá bom. Aí, uma hora eu atingi essa força de atrito estático máxima, o limite que o chão consegue suportar. Quando eu passei desse limite, quando eu consegui vencer, quando eu consegui aplicar uma força grande o suficiente, a geladeira começa a andar, começa a escorregar. Uma vez que ela começou a escorregar, o atrito não mais é estático. Esse atrito agora será dinâmico ou cinético. Tudo bem? E aí, como eu calculo esse tal de atrito cinético ou atrito dinâmico? Vamos lá. Muito parecido. Força de atrito dinâmico, ou seja, FAT D, agora, né? É μD vezes N. Então, agora é o coeficiente de atrito dinâmico, também é um número que o exercício dá, vezes, de novo, a força normal. Beleza? Estamos quase acabando para ir para o exercício, só queria falar antes um pequeno detalhe. Você já percebeu que quando você tenta mover esse objeto, você vai aumentando a força e ele não anda. O atrito é estático. Você vai aumentando a força, vai aumentando a força, vai aumentando a força. Uma hora você consegue vencer o limite do atrito estático e o objeto anda. E uma vez que o objeto anda, parece que fica muito mais fácil. Difícil é tirar do lugar, não é? E depois que você tira do lugar, vai que vai.
Por quê? Porque na esmagadora maioria das superfícies, o coeficiente de atrito dinâmico ele é menor que o coeficiente de atrito estático. Vou até colocar aqui, ó, uma observaçãozinha. Ó, o μ dinâmico é menor do que o μ estático. E por que isso acontece? Porque uma vez em movimento, você conseguiu romper essas interações entre as superfícies. E se você rompeu isso, claro que vai ficar mais fácil de manter o objeto escorregando. Coração, entendeu tudo que eu falei aqui? Mais ou menos? Vamos ver agora um exercício e eu tenho certeza que isso aqui vai ficar muito claro para você. Até já! Olha a situação que nós estamos propondo para você. Eu tenho aqui aquele mesmo desenho, no qual eu tenho um objeto sobre o solo e eu tento empurrar esse objeto para a direita. Quando eu tento empurrá-lo para a direita, surge uma força de atrito oposta à tendência de escorregamento, ou seja, vai surgir uma força de atrito para a esquerda. Beleza? Certo. Dados do enunciado. Coeficiente de atrito estático entre as superfícies, 0,4. Coeficiente de atrito dinâmico, 0,3. Massa do objeto, 8 kg. E gravidade, claro, 10 metros por segundo ao quadrado, como você já está acostumado. Certo. O que eu quero na letra A do nosso exercício? Simplesinho. Eu quero somente a força normal. Beleza? Coração, olha aqui o meu desenho. Eu tenho a normal para cima e o peso para baixo. Bom, galera, mesmo quando a força aqui for grande o suficiente, o objeto vai deslizar para a direita. Ele não vai nem para cima, nem para baixo. Ele não tem aceleração aqui na vertical. Isso significa que nessa situação, a normal e o peso são iguais e se anulam mutuamente, beleza? Então, nessa situação, pediu a normal? Boa, a normal é igual ao peso. Então, vamos lá? Normal é igual ao peso. E quem é peso, coração? Trocando o peso aqui por mg, massa vezes gravidade. Ou seja, a normal vai ser a massa, que é 8, vezes a gravidade, que é 10, e eu tenho aqui, finalmente, uma normal de 80 newtons. Tá aí a resposta da nossa letra A. Entendeu? Beleza. Letra B. Quem é a força de atrito estático máxima? Qual é o limite dessa força de atrito? Quanto esse atrito consegue segurar sem que o objeto deslize sobre o piso? Vamos lá. Força de atrito estático máxima, já vimos aí, né? É o μ estático vezes a normal. Ou seja, μ estático, que vale, nesse caso, 0,4, vezes a força normal que eu acabei de calcular, que vale 80. Então, 0,4 vezes 80 é 4 vezes 8, que é 32 newtons. Tudo bem? Estamos entendendo? Vamos seguir com a letra C. Letra C, criamos aqui uma situação. Vamos dizer que enquanto o bloco ainda não está deslizando, eu apliquei sobre ele uma força de 25 newtons. Quem será a força de atrito e quem será a aceleração desse bloquinho? Sabe dizer? Olha só, nós vimos aqui que o bloco só vai começar a escorregar quando eu aplicar uma força maior do que 32 newtons, que é a força de atrito estático máxima. Se não passar de 32, ele simplesmente não anda.
tá bom? Então, quando a força é 25 para um lado, nós vimos que o atrito vai responder com 25 para o outro. Pô, Felipe, mas se está parado não é 32? Não, coração, cuidado que é aqui que todo mundo erra. 32 é o limite, 32 é o máximo, mas se eu puxar com 25, o atrito estático também responde com 25. Cuidado com isso, tá bom? Certo, então aqui a força de atrito é um atrito estático e ela vale 25 newtons também. E qual vai ser a aceleração? Bom, se eu tenho 25 para um lado, 25 para o outro, a aceleração, claro, é igual a 0. Boa! E por último, para a gente fechar essa aulinha de hoje, se a força aplicada, se essa força F aqui for de 64 newtons, quem é a força de atrito? E quem é a aceleração? Bom, 64 passou do limite, que é 32? Passou. Se passou do limite, o bloco começa a escorregar e, portanto, o atrito vai ser do tipo dinâmico, beleza? Então, passou do limite, o atrito é dinâmico. FAT D. E aí, é o Mi dinâmico, ó, vezes a normal, que é igual a Mi dinâmico aqui nesse exercício 0,3 vezes a normal, que é 80. Beleza? E aí, a força de atrito dinâmico, vamos colocar ela aqui, FAT D é igual a 0,3 vezes 80 é 3 vezes 8, que é 24 newtons. Certo, certo? Beleza? Agora, vou só apagar aqui em algum lugar para fazer com vocês a aceleração. Vamos nessa. Quem está copiando já copiou a letra A? Sim? Tá bom, ó. Então, eu vou apagar só esse pedacinho aqui, ó, para a gente fazer o restinho dessa questão, sem precisar mexer ali no nosso desenho. Então tá, pessoal, o que nós sabemos? Que eu tenho uma força de 64 newtons para um lado e uma força de atrito de 24 newtons no sentido oposto. O que eu vou fazer aqui? Olha lá, segunda lei de Newton, lembra dela? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Lembra? Tá bom. Força resultante é quem? Bom, pessoal, a normal e o peso se anularam. Eu tenho uma força para a direita, outra para a esquerda. Se elas são opostas, eu vou simplesmente subtraí-las. A maior menos a menor. Beleza? O F aqui, ele está valendo quanto? 64, né? E o atrito? E o atrito? Vou colocar aqui, ó. O atrito está valendo 24. Então vamos botar aqui, ó. Então fica 64 menos 24. Tudo bem? Essa é a nossa força resultante. Isso aqui é a massa do bloquinho. A massa é 8 vezes a aceleração, que é o que nós queremos descobrir. Certo? Vamos embora. 64 menos 24, isso é 40. 40 é igual a 8A. E essa aceleração, claro, vai valer 40 dividido por 8, 5 metros por segundo ao quadrado. Certo, gente? Se você entendeu esse exemplo, você sabe tudo que precisa saber sobre essa tal de força de atrito. Então é isso. Espero que você tenha entendido tudo que eu falei aqui hoje. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.